Nós vamos hoje falar sobre um assunto muito importante envolvendo o mundo da fisioterapia. Você já percebeu que aqui no nosso programa, nos últimos tempos, a gente tem trazido muitos profissionais de fisioterapia. E sempre falando sobre assuntos diferenciados. O que nós queremos levar até você que está assistindo o nosso programa? De repente, você é uma paciente final, uma cliente final, que precisa de um cuidado do fisioterapeuta. E às vezes você imagina, não, eu só vou procurar um fisioterapeuta quando eu tiver com uma dor aqui, quando eu tiver com uma dor ali, porque eu machuquei minha perna, porque eu machuquei meu ombro, machuquei meu braço. Epa, fisioterapeuta hoje, na verdade, e sempre, esteve em vários setores da saúde. O que muitas vezes falta é uma boa informação. E é por isso que nós estamos aqui com a fisioterapeuta Carol Carvalho. Daqui a pouquinho nós vamos estar também conversando, através do Zoom, com a Cristina Hanse. Daqui a pouquinho ela vai estar falando com a gente também, através do Zoom, porque hoje nós temos duas fisioterapeutas. E uma delas está aqui no estúdio, que é a Carol Carvalho. Ela vai explicar para a gente, ela já se encontra aqui no estúdio. Seja bem-vinda, Carol. Linda. Ela vai explicar como a fisioterapia pode ajudar contra a violência, na verdade, obstétrica e garantir o parto humanizado. Presta atenção, gente. Você que é gestante, que está assistindo o nosso programa, você mulher que pretende engravidar, já está com todos os planos para ser uma mãe, né? E deseja ter um parto humanizado, a gente trouxe a Carol para conversar sobre esse assunto. E vamos também daqui a pouquinho conversar com a Cristina Hanse, fisioterapeuta, que é coordenadora da campanha nacional Mais fisioterapeutas nas maternidades, também sobre o assunto que se estende a respeito das nossas gestantes. Porque se você não sabe, você pode ter um profissional de fisioterapia dentro desse espaço onde você deseja ter o seu filho. E é por isso que nós vamos conversar com essas duas profissionais. Uma delas é a Carol, que já está aqui, e nós vamos falar com ela para que ela possa nos explicar um pouco mais. Porque existe, de uma certa forma, Carol, essa violência. E ela vai poder nos esclarecer de forma bem positiva um pouco mais sobre esse assunto. É muito bom a gente trazer profissionais, até porque, assim, a gente não sabe tudo. Como apresentador, a gente traz os profissionais, eles esclarecem o que a gente tem desejo que a população saiba. Isso, não é isso, Carol? Isso. Que bom te receber aqui, linda. Gente, é um prazer estar com a Carol. Mais uma vez, né, Carol? Sim, mais uma vez. Mais uma vez, já estava com um bom tempo que a gente não via a Carol. E ela já começa falando a respeito desta situação. Existem muitas violências que são praticadas dentro do local onde esta mãe vai ter o filho. E que muitas vezes, com a presença de um fisioterapeuta que entende melhor e que realmente é um especialista no assunto, de uma certa forma é uma ajuda. Lá nós temos o obstetra, né? Nós temos lá o enfermeiro ou a enfermeira, mas hoje podemos ter também um fisioterapeuta dentro dessa sala de parto, né? Exatamente. E hoje aqui no nosso estado, a gente conseguiu, né, essa implantação do fisioterapeuta dentro das maternidades, que já é uma ajuda enorme aí todo esse processo, não só nesse processo de contra a violência dentro dos ambientes hospitalares, né, relacionados ao parto, mas para dar mais condições para as mulheres, suporte, né? Também, então, né? Aos profissionais que muitas vezes não imaginam que ali é uma violência, né? Exatamente. E as mulheres, elas precisam desse suporte, elas precisam dessa informação. A gente acredita muito que levar informação sobre o parto, sobre todo esse processo gestacional e todo esse acompanhamento que a gente faz como profissionais de saúde, como fisioterapeuta, eles tendem a reduzir alguns impactos, tendem a reduzir o número de violências que algumas mulheres podem sofrer. E também dá condições para esse nascimento, né? Então, lógico, a fisioterapia, ela proporciona para algumas mulheres uma vivência mais positiva em relação ao parto, que hoje em dia, aqui no nosso estado, principalmente em outros estados, só quem tem acesso são as mulheres que têm um poder aquisitivo maior. As mulheres de rede pública, do SUS, enfim, não tem tanto acesso a esse profissional, que faz uma diferença total nesse processo gestacional, né? Tanto nesse processo de preparação para o parto em si,
e nessa assistência durante o trabalho de parto, né? Então, a gente tem redução de laceração, redução de dor, redução de vários episódios que para a mulher é uma vivência positiva. Então, quantas mulheres você não conhece que tem vivências totalmente negativas em relação ao parto? Existem né? mulheres até, Carol, que não desejam ter o segundo filho por causa da vivência com o primeiro. Exatamente. Então, é um aliado a mais dentro da equipe, né, para favorecer todo esse processo, ajudar, né, somar com essa equipe. E a gente entende, assim, a gente como fisioterapeutas, a gente entende da necessidade de estar, né, de estar junto com essa equipe, né, tanto, não somente antes, preparando essa mulher, mas durante o período e principalmente, né, após o parto. Então, além da assistência que a gente oferece para essas mulheres, prática, mas a gente tem todo um tratamento voltado para a informação. Carol, você falou da preparação. Essa preparação, por exemplo, para quem pretende ter o parto humanizado, começa durante toda a gestação, para daí então chegar ao parto? O fisioterapeuta pode acompanhar? Na verdade, assim, o processo de humanização, ele deveria ser amplo para todo o sistema hospitalar. Sim. Porque a desumanização, muitas vezes, ela acontece ali quando a mulher já entra no hospital, né, já chega, né, então envolve vários outros aspectos. A gente trabalha muito nesse incentivo e nessa preparação do corpo para a mulher para vivenciar o parto normal, que a gente chamou o parto vaginal. Então, a gente geralmente tem todo esse preparo, né, tanto de informação quanto também de terapias, de recursos que a gente oferece para essa mulher. Então, ela já chega no processo, no período do parto em si, já com preparação, já sabendo o tipo de respiração, já sabendo algumas posturas que vai favorecer todo aquele processo ali para ela, ela já chega mais confiante também. Então, tudo isso favorece. Muito bom. Gente, só reforçando, daqui a pouquinho nós vamos estar conversando também com a Cristine, tá bom? Cristine Hanzi, daqui a pouquinho, que é fisioterapeuta, e ela vai estar falando com a gente, reforçando ainda mais essa conversação que nós estamos tendo aqui com a nossa querida Carol. Carol, quais são os cuidados que o fisioterapeuta pode passar para aquela mulher que pretende ter o seu parto? Existem algumas dicas importantes que são necessárias e que muitas vezes a mulher chega na hora do parto sofrendo demais por falta de um fisioterapeuta? Sim, a postura, a posição, eu acho que é um dos principais pontos que a gente incentiva, orienta, né? São as posturas ideais para o parto, as posições, que isso faz uma diferença muito grande, né? Então, a respiração, a forma de você respirar, então, tudo isso vai influenciar. Então, às vezes pode parecer situações muito básicas, né? Muito simples, mas não. Isso a gente geralmente vem trabalhando com a mulher bem antes, né? No consultório. E é orientado também durante o trabalho de parto também, adquirir posturas, né? Posturas que vai favorecer aquele trabalho de parto em si. A questão da incontinência, né, urinária, ela também pode ser um grande problema durante a gestação? Sim, pode ser um problema para algumas mulheres durante a gestação e outras evoluem após, né? Mas isso não é uma condição, isso é uma condição que está associada à gestação em si. Eu acho um pouco errôneo quando as mulheres sempre comparam a incontinência urinária com a via de parto, né? Sim. Quem vai ter parto vaginal, vai ter A gente pode até tirar esse mito aqui no programa, exatamente, né? Não necessariamente. A incontinência ela é uma situação que ela pode ocorrer em várias fases da vida da mulher, porém é uma condição que é totalmente controlável, né? Existe a fisioterapia para tratar essa queixa logo após o parto ou até durante, né, o trabalho de parto, ou durante a gestação. No caso do pós-parto, em que momento o fisioterapeuta entra? A gente entra em todos os momentos, Nossa. né? Em todos os momentos, desde ali logo após o parto imediato, independente se foi por via vaginal ou se foi cesariana. Então, a gente tem recursos analgésicos para controle de dor, a gente possui técnicas também para minimizar desconfortos relacionados à respiração e também
a retenção, né, que é o que a gente mais vê, né, nos hospitais hoje, é esse acompanhamento dos edemas que ficam em membros, né, após o parto, associado a algum medicamento, ou a própria gestação em si, né? Então, levantar essa mulher, dar mobilidade para ela, acompanhar ali. Na questão da amamentação também, a gente geralmente orienta muito, trabalha muito esse aspecto da amamentação, e isso tudo no ambiente hospitalar. E após essa mulher já estar em casa, a fisioterapia também pode começar já a trabalhar tantas questões, lógico, posturais, quanto também de assoalho pélvico, que é o nosso foco, né? Principalmente o meu foco específico. Né? Então, para quê? A gente sabe que é uma região super importante, que tem que ter esse trabalho, principalmente após uma gestação, né? E algumas complicações a gente sabe que podem ocorrer, às vezes uma laceração, né? Alguma outra situação. Então, tendo um fisioterapeuta já ali experiente, ele já tem como ele tentar contornar, né, usar recursos ali que melhorem esse processo inflamatório, diminua esse processo inflamatório, né, evitando assim mais complicações para essa mulher também. Carol, daqui a pouquinho, para finalizar com você aqui no estúdio, a gente vai fazer uma perguntinha relacionada à questão de órgãos privados e públicos ainda, para a gente reforçar essa questão do fisioterapeuta na vida das pessoas. Mas antes, eu vou pedir uma licença para você, porque é sua parceira também, para que a gente converse com ela, que na verdade é a fisioterapeuta Cristine Hans. A Carol vai estar aqui do meu lado e a gente vai poder, então, conversar com ela, porque ela está em São Paulo nesse exato momento, lindíssima, assim como a Carol, e tem experiência com mulheres na hora do parto, ela também. E ela é coordenadora da campanha nacional por mais fisioterapeutas nas maternidades. E vai falar do dia a dia dela, né, com as pacientes em trabalho de parto. E a gente, de uma certa forma, já reforça que o Brasil, por que não dizer o Brasil, de grandes profissionais da saúde, estão de olho em cuidar das nossas mulheres da melhor forma possível quando o assunto são fisioterapeutas cuidando delas, não é isso? Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia, Vanusa, bom dia, minha querida colega, doutora Carol Carvalho, bom dia a todos os telespectadores do programa Bom Dia News, e eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar participando como diretora científica da Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher e coordenadora da campanha por mais fisioterapeutas nas maternidades. É uma grande alegria, é uma emoção, Vanusa, estar participando desse programa, comemorando junto com as mulheres do Piauí, que saem à frente. Mais uma vez, o Piauí sai na frente pela humanização e provendo aí a garantia de acesso às mulheres do Piauí, do estado do Piauí, ao profissional fisioterapeuta durante o trabalho de parto. Então vale a pena então a gente reforçar a importância, por exemplo, desse fisioterapeuta naquela sala, naquele momento do parto. Então, assim, como experiente, como profissional aí em São Paulo, o que falar para os profissionais que aqui estão e também para aquelas mulheres que desejam ter um profissional dentro dessa sala de parto? Qual a importância? A gente está reforçando aqui, porque a gente já estava falando com a Carol, mas aí a gente reforça com você a questão deste fisioterapeuta ali, cuidando daquela gestante dentro da sala de parto. O fisioterapeuta é um profissional que trabalha com movimento humano e com funcionalidade. Hoje está bem estabelecido que a imobilidade, né, ficar parado na situação do trabalho de parto, pode trazer diversas complicações. Então, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, já há bastante tempo, recomendam que sejam utilizados recursos não farmacológicos, tanto para o alívio da dor, quanto para auxiliar na progressão do trabalho de parto. E o fisioterapeuta é o profissional referência na utilização desses recursos, que são recursos que têm altos níveis de evidência científica, ou seja, que funcionam, né, tanto para aliviar a dor,
quanto para auxiliar na progressão desse trabalho de parto e para oferecer uma experiência positiva, para que a mulher não tenha esse trauma aí que vocês estavam comentando, né, de não querer ter um próximo parto em função de uma experiência ruim de trabalho de parto. Então, é direito das mulheres ter acesso a uma assistência obstétrica adequada, que deve incluir o profissional fisioterapeuta e que no Piauí se tornou uma lei, a partir de um projeto de lei do deputado Fábio Novo, do Partido dos Trabalhadores, que juntamente com o CREFITO 14, que é um conselho profissional extremamente atuante, de destaque no Brasil, tá? Assessorado aí pela Câmara Técnica, da qual a doutora Carol Carvalho faz parte, e outras colegas, e juntamente com a Associação Brasileira de Fisioterapia na Saúde da Mulher, tem buscado essa garantia de direito, que as mulheres tenham acesso à fisioterapia, para que possam ter uma experiência melhor no trabalho de parto, recebendo recursos que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde, mas que, infelizmente, depois de anos e anos, com essas recomendações, ainda não são suficientemente colocados em prática, e o fisioterapeuta é o profissional que tem todas as condições de mudar esse cenário, de auxiliar a equipe, de trabalhar integrado em prol das mulheres na situação do trabalho de parto. Cristine, você tocou num assunto importantíssimo, que a gente fala a respeito dos cuidados com a mulher no momento do parto, e a gente fala do parto humanizado, né, da questão do parto humanizado. Sim. Diminuir ainda mais as altas taxas de cesariana, né? Então, assim, nesse momento, a importância de um fisioterapeuta, de uma fisioterapeuta, para tirar aquela ideia daquela mulher de que o parto humanizado é algo bruto, é algo selvagem. Essa ideia tem que sair da mente das pessoas. E é algo importante da gente falar, por quê? Porque os fisioterapeutas e milhares de fisioterapeutas que a gente tem, principalmente dentro do estado, são importantíssimos, tanto no estado como também no município, nesse momento. Porque quando você tem um fisioterapeuta ali, ele está observando tudo. Eu digo por uma experiência própria, que eu vou falar aqui em público. Eu tive 2 cesarianas, e uma delas me incomodou. Se fosse a primeira cesariana, eu teria medo de ter o segundo filho. Por quê? Porque no momento do parto, ao qual eu estava tendo meu filho, eu senti uma falta de ar gigantesca naquele momento, e eu chamando atenção, para que pudessem me olhar, e estavam prestando atenção só no bebê. E naquele momento, eu tive que chamar a atenção do meu pai, que estava acompanhando, porque eu estava com um pouco de falta de ar. Quer dizer, não que existisse a irresponsabilidade de algum profissional naquele momento, mas tem bebê que é maior, tem bebê que é menor, tem mãe que é menor, tem mãe que é maior, e a gente sabe que determinados espaços ali, se eu tivesse uma fisioterapeuta, ou se eu tivesse um fisioterapeuta me acompanhando naquele momento, observando a situação da mãe naquele momento, talvez ele tivesse as habilidades, obviamente teria, né, para que eu pudesse estar passando por um momento mais leve, mais suave, e que por aquele instante me deu um pouco de medo. Algo que eu falei aqui talvez seja positivo ou tenha sido negativo? Acho que não, né? Vanusa, você tocou numa questão essencial. O fisioterapeuta, ele é um profissional que não vai estar prestando assistência ao parto em si, né, com os procedimentos e técnicas, né, para recepcionar esse recém-nascido, né? Então, essa não é uma atribuição do fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta é um profissional que deve estar na maternidade para prestar assistência durante o trabalho de parto, e é um profissional que pode preparar a mulher e auxiliar a equipe, e vai estar prestando atenção, como você falou, né, à mulher,
né, e empoderando essa mulher, né, na sua percepção corporal, né, no seu entendimento do trabalho de parto. Lembrando que as mulheres, né, durante muitos séculos tiveram o parto auxiliadas por mulheres e com empoderamento. Então, houve, de fato, uma evolução científica que, alguns anos atrás, já na década de 80, né, quando o movimento de humanização assistência obstétrica foi sistematizado, houve um reconhecimento que a evolução tecnológica, técnica científica, não se acompanhou, não foi acompanhada de humanização. O que é humanização? É oferecer um parto adequado, se colocando na pele das mulheres e fazendo das mulheres protagonistas, acolhendo essas mulheres, né, tratando o profissional de saúde, a estrutura voltada para a mulher como agente ativo do seu processo de trabalho de parto, onde é reconhecido, né, que essa mulher precisa ser respeitada, e o profissional precisa ter uma postura empática e estar atento às necessidades dessa mulher. Como você colocou uma necessidade sua na hora da situação do trabalho de parto. E você tem, às vezes, a equipe quem presta a assistência voltando para questões técnicas. O fisioterapeuta é aquele profissional que pode equilibrar, né, e está ali para fazer que a humanização se torne uma realidade. Porque quando se pensa que aquilo que está sendo preconizado há anos pela Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde não tem surtido o efeito necessário. Daí a taxa de mais de 80% de cesárea, quando se pensa em assistência suplementar, né, no nível privado, e que no SUS, apesar dessas taxas serem mais baixas, houve em 2019, 2020, recentemente, um aumento dessas taxas de cesariana, né, e muitas delas desnecessárias e relacionadas a uma ferida aberta, né, na sociedade, que tem a ver com violência, com a incapacidade de cumprir aí o que é preconizado em termos de humanização, que é o acolhimento adequado e aliar ciência e humanismo, né? O acolhimento é utilizar recursos que são necessários e que tem evidência que funciona, né? Que está comprovado que funciona, empoderando as mulheres. Como o fisioterapeuta trabalha essencialmente com esses recursos que têm um risco relativamente baixo e um potencial de funcionar muito bem e de empoderar as mulheres, ele é um profissional essencial nessa situação do trabalho de parto. Muito bom. Cristine. Mas também é importante dizer na gravidez e no pós-parto. Bom, queria muito continuar essa conversa com você, porque eu acho que para nós mulheres aqui do estado do Piauí realmente é um avanço, mas aí a gente tem você representando aí o nosso Brasil em São Paulo, e temos aqui a Carol representando aqui as nossas mulheres juntamente com outras fisioterapeutas aqui no Piauí. Mas só para finalizar, eu queria que você me falasse a questão das altas taxas, não só no Brasil, mas eu digo mais precisamente em São Paulo, com a presença de vocês fisioterapeutas, tem diminuído relacionado à cesariana? A nossa presença, ela precisa ser uma realidade para todas as mulheres no Brasil. E o Piauí é o estado que sai à frente, tendo a lei 7.723, sancionada pelo governador Wellington Dias, a quem nós somos gratas como associação, mas em nome das mulheres, porque esperamos que isso sirva de exemplo para todos os estados brasileiros, para que todas as mulheres do estado de São Paulo e de todos os estados passem a ter acesso ao fisioterapeuta, aos benefícios, né, de ter um fisioterapeuta cuidando delas nas maternidades. Muito bom. Cristina, eu quero agradecer pela sua presença. Eu vou continuar com a minha querida fisioterapeuta Carol. Desejo para você uma ótima terça-feira. Muito obrigada. Muito obrigada.
Olha só, Carol, achei muito interessante. Por que eu toquei naquela tecla? Aí em São Paulo, no Brasil, para que a gente pudesse valorizar ainda mais o nosso estado do Sim. Piauí. E para a gente encerrar essa entrevista, a gente bate na tecla. E agora, com o estado do Piauí chegando à frente, mostrando para o Brasil, falamos agora há pouco com a Cristina em São Paulo, que nós chegamos primeiro, que nós estamos levando esse direito dos profissionais de fisioterapia chegarem até as maternidades. Enfim, como vai ser a chegada nos hospitais públicos, nas maternidades públicas, né? Como é que vai ser a questão das maternidades estaduais? Como é que o fisioterapeuta começa a chegar nesses locais? E como é que esta mulher que está assistindo o nosso programa vai poder solicitar um fisioterapeuta? Então, otimistas nós estamos. Opa! E agora mais do que nunca cobrança, né? Exatamente. Agora é cobrança para que, de fato, se faça valer a lei, né? Se faça valer a lei, que os fisioterapeutas eles comecem a participar e eles comecem a ser inseridos dentro dos hospitais da rede pública, porque na rede privada, em algumas, a gente já é um pouco mais real, mas o nosso estado também foi um dos primeiros a aprovar a lei do fisioterapeuta 24 horas nas UTIs. E a gente viu reflexos disso, a diferença que isso fez no Covid. Né? Então, o fisioterapeuta ele estava lá dando assistência, então o nosso estado ele teve taxas muito menores comparado a outros estados em relação a complicações. Então, a gente pegar esse outro projeto anterior, que também é algo que o nosso Conselho de Fisioterapia foi em busca, foi atrás e conseguiu inserir, a gente tentar comparar esse outro projeto, então a gente fica muito otimista. E a gente fica feliz também, até porque nós estamos vivendo um momento ainda de pandemia, de Covid-19, e ainda estamos vivendo um momento onde várias mães gestantes tiveram Covid ou podem estar com Covid, muitas vezes gestantes, e vão precisar ainda mais de um fisioterapeuta acompanhando nesse momento, durante e até mesmo na hora do parto. De uma assistência mais especializada, né? Então, a gente viu que o fisioterapeuta, ele fez uma diferença total dentro das UTIs. Então, agora a gente pretende fazer uma diferença ainda mais nesse processo de nascimento e dar assistência a essas mulheres também. Obrigada, Carol. Quem quiser entrar em contato com você, vai aparecer aí na telinha. A Carol está sempre cuidando das mulheres, sim, tá? E quem quiser, qual é o Instagram? Carol com K, Carvalho PI. Muito obrigada, Carol, por você ter vindo ao nosso programa, tá bom? Obrigada. Olha só, fisioterapia valorizando ainda mais as mulheres, né? E a gente aproveita para mandar um abraço todo especial para todas as mulheres gestantes que estejam assistindo o nosso programa.